Vamos encontrar na palavra do Senhor. Enquanto vamos aí encontrando o texto, eu convido vocês para que se coloquem em pé, por favor. Em Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 14, Novo Testamento, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 14. Palavra de Deus no Novo Testamento, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 14. E o convite para ver a igreja já se passaram de lá aqui quase 40 anos, e foi o melhor convite da minha vida eu ter recebido um dia para poder estar entre vocês. Depois que a gente conhece vocês, depois que as pessoas nos conhecem, fica um amor mútuo, fica uma coisa muito boa. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha só, prossigo para o alvo. Se me permita que eu contextualize esse texto, eu diria, caminho para o alvo. Eu caminho para o alvo, e o nosso alvo é a cruz, o nosso alvo é Cristo, e o nosso alvo é a renúncia. Prossigo, caminho para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, eu vou orar já, mas esse tema é um tema que em casa eu treinei bastante. Eu ia ler primeiro o tema, depois que eu ia ler o texto bíblico, eu acabei aqui mudando. Olha que eu falei comigo mesmo em casa, primeiro você fala o tema, depois você lê o texto. Eu li o texto primeiro, mas eu queria causar em vocês uma certa reação. Essa é a minha expectativa, causar em vocês uma certa reação. Uma reação que eu chamo de uma crise paradoxal, de uma reação paradoxal. Foi essa expressão que eu treinei em casa aqui só para eu não esquecer aqui. Então eu queria gerar em vocês uma crise paradoxal, ou seja, um texto que parece ser desconexo em relação ao tema. Um texto que parece ser desconexo em relação ao tema, porque o tema dessa mensagem é caminho para a cruz, e esse tema, ele de imediato pode sinalizar alguma coisa difícil, custosa, alguma coisa rigorosa, alguma coisa que vai nos causar aí dores, aflições, porque caminho para a cruz lembra isso, né? Lembra uma coisa muito complicada, difícil, um sacrifício muito grande. E ao mesmo tempo que eu coloco esse tema, veio ao meu coração quando eu preparava essa mensagem, esse texto. Mas eu falei para Deus, Espírito Santo, esse texto parece que é meio desconexo em relação a esse tema, porque Paulo, antes dele colocar aqui o versículo 14, Paulo ele diz, esquecendo-me para o que para trás fica, esquecendo o que para trás fica, eu caminho, eu vou adiante. Aí ele coloca aqui, caminho, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando Paulo fala então que prossegue para o alvo, o nosso alvo é a cruz, e eu quero trazer para vocês essa possibilidade desse paradoxo, ao mesmo tempo que a cruz é morte, que a cruz ela é sacrifício, que a cruz ela requer uma série de possíveis dores, né, em nossa caminhada. A cruz também pode ser alguma coisa de leveza, alguma coisa assim de salvação, logicamente completa, mas algo que vai nos marcar de um modo positivo para o resto de nossas vidas. Então, quando eu falo de uma crise paradoxal, é que na verdade nem eu consigo compartilhar da forma como eu gostaria, explicar essa relação entre esse sofrimento, essa cruz, e ao mesmo tempo o êxito, a nossa vitória, a nossa leveza de alma, porque o sofrimento e a alegria são dois assuntos muito presentes na nossa pregação. E como equilibrá-los é muito complicado. Você pode fazer uma apologia ao sofrimento e você trazer uma pregação só de sofrimento, porque ser cristão é sofrer, ser crente é você passar por uma série de limitações, não é fácil ser crente, etc. e tal. Então nós expressamos uma faceta do evangelho, ou então vamos para os extremos do otimismo, do triunfalismo, que ser crente é bom, que ser crente, um cristão, você vai ter tudo, você vai prosperar. Perceba vocês que geralmente nós vamos para os extremos, ou o extremo do sofrimento, ou o extremo do triunfalismo. Equilibrar essas duas temáticas para dar uma substância, um fortalecimento para nós, requer um pouco aí de esforço. E quando Paulo fala que ele caminha para o prêmio, logo
a nossa alma ela já começa a entrar em uma certa ebulição. Ela gosta desse termo, ela gosta dessa palavra prêmio. Então Paulo fala que está caminhando para o prêmio. Prêmio é coisa boa, prêmio é uma recompensa pelo serviço feito, prêmio é aquilo que nós almejamos, que nós queremos. E muitas vezes nós falamos assim que não ganhamos nada, que nunca ganhamos prêmio nenhum, nunca ganhamos um sorteio de CD nas igrejas, quando eles sorteiam aqueles CDs, antigamente sorteavam CDs, sorteavam DVDs. Eu também sempre tive dificuldade de ganhar essas coisas. Às vezes sorteava 30 CDs, tinha 31 pessoas na comunidade e todo mundo pegava o CD e eu não ganhava. Então eu já escutei essa expressão, não tenho sorte, não ganho nada. E quando vem Paulo falar que há um prêmio disponibilizado para nós nesse caminho da cruz, a nossa alma se encanta, a nossa alma se alegra acerca desse prêmio. E para piorar ou para melhorar, Paulo fala que esse prêmio, ele é uma soberana vocação. Agora que eu vou tirar o meu burrico da sombra, ou eu vou tirar meu burrico do sol e colocá-lo na sombra, porque eu vou ser alçado a uma condição de soberano vocacionado. Esse é o sonho que nós trazemos inconscientemente para a nossa caminhada existencial, a nossa caminhada espiritual. Sermos alçados a uma condição de soberano vocacionado. E isso, nós traduzimos isso para a chamada caminhada eclesiástica e a caminhada leiga dentro da igreja. Muitos de nós, ou se não todos nós, começamos o ministério já pensando nessa soberana vocação, o dia que eu for alçado para uma igreja que me dê o maior recurso possível, o dia que eu deixar essa condição de pastor aspirante, de pastor seminarista e me tornar um pastor, de repente um pastor como nós temos na nossa caminhada eclesiástica, aspirante a uma ordem maior da igreja. Quando você é eleito como pastor seminarista, depois pastor acadêmico, depois pastor aspirante à ordem presbiteral, aí daqui a pouco você é ordenado à ordem presbiteral da igreja, se torna um reverendo, é uma soberana vocação. Então nós almejamos, nos ensinaram isso, nos ensinaram que essa é a caminhada que nós abraçamos na vocação. E a pessoa não sabe que na verdade ele vai ser alçado a uma condição de soberano servo, a uma condição de servidor do reino, servidor dos irmãos, que vai servir a comunidade. Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que talvez se nós soubéssemos que a carreira eclesiástica, você vai sair de uma condição talvez uma condição interessante para uma condição de servo, para uma condição de ter que ouvir muitos desaforos e ainda assim pastorear, abraçar, amar, compreender. Talvez se essas letras minúsculas daquele contrato eclesiástico fosse lido lá no começo da caminhada, talvez pensaríamos uma, duas vezes para abraçarmos essa soberana vocação que Paulo nos traz aqui no texto. Eu imagino, eu penso que todo pastor, toda pastora deveria ter sua vida profissional, deveria ter seu próprio ganho, para não colocar na expectativa da soberana vocação, quem sabe uma condição melhor no futuro. Porque é natural para qualquer pessoa ter uma condição melhor no futuro, financeiramente falando. De repente poder comprar uma casa melhor, um carro melhor. E pastor e pastora, como ser humano que ele também pensa um dia ter uma qualidade de vida, morar numa residência assim ou de outro jeito. Eu penso que todo pastor, toda pastora deveria ter sua vida profissional, deveria ter seu ganho. E se nessa soberana vocação, que na verdade é alçada a condição de servo sofredor, se vier alguma benesse, se vier alguma coisa a mais, glória a Deus, ele ficaria ainda mais feliz. Mas se não viesse, ele já teria o seu próprio sustento, seu próprio ganho. Porque é colocado então que essa soberana vocação vai nos dar aí um equilíbrio na vida, como todos e todas querem em suas vidas um dia ter no mínimo equilíbrio para poder viajar, para poder passear, para poder pegar, quem sabe, umas férias dos seus sonhos. Isso é normal e pastor e pastora deve ter, eu penso que também deve ter acaba tendo esse tipo de sonho. Então, essa soberana vocação, esse caminho da cruz, é um caminho do serviço, é um caminho da renúncia,
ao mesmo tempo é o melhor caminho que pode ser oferecido para o ser humano. É nesse paradoxo que vou tentar caminhar aqui nessa manhã. E também quando eu trago essa soberana vocação para a nossa vida como membro leigo da igreja, nós também, como leigos, almejamos sermos soberanos vocacionados. Saímos daquele ministério que não tem orçamento nenhum para aquele ministério local que tem um orçamento grande, um orçamento melhor. Né? Até que enfim eu fui eleito para o ministério da igreja que tem um orçamento bom. Porque o meu não tinha, nem era lembrado quando fazia a distribuição das receitas da igreja. Quantas vezes não escutei isso? E realmente tem ministério que, por uma razão muito peculiar, tem um orçamento bem pequeno. E um outro ministério que, por uma razão também ligada a esse ministério, o orçamento dele é grande. Eu fui eleito, agora sim eu vou ter dinheiro para fazer um trabalho na igreja. Eu estou numa soberana vocação dentro da minha caminhada como membro dessa igreja para exercer o meu dom. Eu cheguei numa certa igreja, uma época, e vieram falar comigo logo na entrada, logo no começo: pastor, o senhor vai manter o senhor vai manter o nosso orçamento. Eu falei: irmão, vamos ver, a igreja que decide isso daí, porque até então, pastor, o nosso orçamento era tanto. Olha, não mexa nisso. Eu falei: olha, eu não sei de nada, vamos orar, vamos ver o que a igreja pensa a respeito disso. Mas não deu outra. Passou uns 6 meses, a igreja começou a diminuir aquele orçamento. Vieram falar comigo: pastor, e nossos ônibus que a gente contratava, e nossos ônibus que a gente alugava para viajar, o nosso ministério viajava com ônibus leito, com ônibus tal, e nosso orçamento era mais de 10 mil. Eu falei: meu irmão, eu acho que o pessoal está achando que tem que melhorar a distribuição dessas receitas. E aí começou, logicamente, aquela certa angústia, porque mexeram na soberana vocação, que é o sonho de consumo daquele tipo de liderança, em trabalhar naquele tipo de ministério que tinha aquele orçamento mais recheado. Então eu estou colocando que Paulo nos fala desse caminho, dessa soberana vocação, caminhamos para o alvo, que é o Cristo Jesus, como ele diz aqui, né? Caminhamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu gostaria, a título de introdução dessa mensagem ainda, cantarmos o hino 354. Irmãos e irmãs, que esse caminho da cruz, nesse caminho da cruz, possamos entender que essa ambiguidade, ela é possível de ser traduzida em fortalecimento para a nossa caminhada ministerial, a nossa caminhada da espiritualidade, da nossa salvação. 354, nos coloquemos em pé e louvemos ao Senhor nosso Deus, cantando esse hino. Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo, estamos nesse caminho da cruz, que Jesus, ó Deus, está dentro dessa nossa agenda, Senhor Deus, dentro dessa nossa compreensão. Ele está nessa jornada, na expectativa do seu sacrifício que há de ocorrer, Senhor, onde nós vamos, pela sua morte, alcançarmos a nossa salvação. E o Senhor, nesse caminho da cruz, eu penso que, ao mesmo tempo que havia ali o grande sofrimento, havia também ali, Senhor, uma certeza de o Senhor estar fazendo não uma excelente obra, mas a melhor obra que poderia ser feita, Senhor, na face da terra, que era a entrega do Filho de Deus para a salvação da humanidade. É nessa perspectiva que nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê essa compreensão, que a nossa caminhada, Deus, por mais difícil que ela seja, Senhor, há sempre algo mais que nós não conseguimos enxergar, e esse algo mais é que nos fortalece, Senhor, é que nos ajuda a perseverar. Oramos, ó Deus, e pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Eu só quero aqui compartilhar com vocês que Jerusalém, ele é um sonho de consumo de muitas pessoas. Jerusalém, para chegar a Jerusalém tem um caminho, e esse caminho é o caminho da cruz. É interessante isso, presta atenção. Jerusalém é o sonho de consumo de muitas pessoas, não só biblicamente falando, na mensagem que estamos construindo. Queremos continuar com esse assunto no culto da noite, mas muitos têm um anseio de um dia conhecer Jerusalém, né? O sonho de consumo de algumas pessoas é um dia estar na Terra Santa, conhecer os lugares que Jesus passeou, caminhou por ali,
Então é um sonho bom, é uma boa vontade, né, de um dia estar ali. Agora, Jerusalém, que é o sonho de todas as pessoas, biblicamente falando, o caminho para chegar lá é a cruz. É interessante que esse sonho de todas as pessoas de estar ali em Jerusalém não é somente de pessoas, mas de nações. Nações brigaram e morreram por Jerusalém. Muitas pessoas mataram, foram mortas por causa de Jerusalém, para ter a primazia de estar em Jerusalém. Grandes guerras cristãs, guerras entre judeus e palestinos por Jerusalém. Para Israel, Jerusalém, nós temos esse pensamento, né? É a capital indissolúvel, inseparável de Israel. Os palestinos dizem que Jerusalém é a capital deles, não é a capital onde eles deveriam estar ali dominando, onde eles deveriam estar ali governando. Então, Jerusalém, ela tem essa ambiguidade, é um lugar sonho de consumo, é um lugar de morte, de destruição e de guerras. O próprio Davi, muitas vezes o próprio Davi, ele fazia essa declaração, e dizendo que não aceitaria ficar longe de Jerusalém, mesmo quando ele era afugentado de lá, mesmo quando ele era expulso de lá. Você percebe nos textos do Antigo Testamento, alusivo à história de Davi, que ele dizia assim: não, é lá que eu devo estar, é para lá que eu vou voltar. E essa expectativa, esse alvo, essa convicção fez com que ele tivesse força para lidar com os embates, para lidar com as suas guerras particulares, mas no afã de um dia estar ali retornando para aquele lugar. E nós, como cristãos, também temos esse anseio, e é um anseio louvável, é um bom anseio. Jerusalém é o nosso lugar, e nós cantamos um hino, tem um louvor muito antigo que fala sobre isso. Jerusalém, Jerusalém. Esse cântico é um cântico que nos estimula. Então nós desejamos esse lugar, ainda que na eternidade, queremos estar ali, não queremos nenhum outro lugar. Então hoje podemos ter como sonho de consumo um dia, quem sabe conhecer Londres, quem sabe conhecer uma capital da Europa, Paris, outra capital ali grandiosa, mas por mais que essa seja a expectativa de pessoas, conhecer esses lugares, ninguém quer na eternidade estar em Paris, em Nova York, em Washington, ninguém, por maior que seja essa cidade em comparação com Jerusalém. Quem tem como objetivo um dia na eternidade? Não, quando eu morrer, eu quero acordar em Nova York, misericórdia, eu quero acordar em Paris, em Amsterdã, outra capital que tenha, São Paulo, sei lá, a gente não quer, a gente quer Jerusalém. Jerusalém é o nosso ideal de vida, de eternidade, e a Bíblia fala sobre isso também, que João viu Jerusalém ataviada, descendo como noiva. Então essa compreensão traz esse objetivo para nossas vidas. E Jerusalém é um caminho de cruz, ou para estar lá há um caminho de cruz, um caminho a ser percorrido. Então, quando você olha para esse caminho de cruz e vê nele sofrimento, e vê nele a necessidade da renúncia, e vê nele a possibilidade de dor, já que cruz traz essa compreensão, ao mesmo tempo é uma jornada que vai nos levar para a maior conquista de nossas vidas, que é estar nessa grandeza de vida, de eternidade, de salvação. Por isso, mas Jerusalém, ao mesmo tempo que é um sonho de consumo, o caminho da cruz nos leva até lá, mas Jerusalém é um lugar de decisão. Jerusalém é um lugar onde você, de uma forma inevitável, terá que decidir de qual lado você vai estar, contextualizando essa mensagem, trazendo para os nossos dias, trazendo para hoje. Jerusalém é um lugar onde nós temos que decidir. Vamos estar ao lado de Cristo, que está sendo açoitado naquela cruz. Vamos estar ali acolhendo aquele sacrifício para que, como uma certeza de que aquele sacrifício vai nos dar a salvação, ou vamos concordar com as pessoas que zombavam dele. Vamos concordar com as pessoas que maltrataram Jesus Cristo. Vamos concordar com as pessoas que diziam que ele estava ali sendo derrotado. Mas pastor, não é lógico não. É uma decisão difícil. Tanto é que ela é difícil que naquele momento da cruz, parece-me que foram pouquíssimas as pessoas que abraçaram a fé, dizendo não, realmente ele é o Messias.
Alguns soldados, depois de algumas experiências ali, algumas marcantes, disseram, não, ele era o Messias, ele é aquilo que ele dizia que era. E a maioria das pessoas então se afastaram, elas se entristeceram, elas então não entenderam nada. Os próprios apóstolos e discípulos não estavam ali para poder dizer, não, nós concordamos com isso, nós reconhecemos isso, isso é o caminho para a nossa eternidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jerusalém é um lugar de decisão. O caminho da cruz nos leva a tomarmos um dia essa decisão. Não importa o que diga a respeito dele, não importa o que fale a respeito do Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o Senhor de nossas vidas, ele é nosso Salvador. Então nós decidimos estar ao lado de Cristo, e ao decidirmos estar ao lado de Cristo, nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que experimentar a pior e mais difícil renúncias de todas. Renunciarmos ao nosso eu, renunciarmos ao nosso egocentrismo, renunciarmos ao nosso humanismo, renunciarmos às nossas facetas difíceis, nossas facetas da nossa personalidade que nos afasta de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero que nessa manhã, eu peço que o Espírito Santo primeiro nos leve a entender, a compreender que a ambiguidade do caminho da cruz, aonde nós enaltecemos o nosso sofrimento, onde nós enaltecemos as nossas dores, enaltecemos a nossa falta de sorte, e aonde nós esquecemos de ver que nesse caminho da cruz há uma grandeza de projeto, há uma grandeza de possibilidades. Penso eu que Jesus, ao lembrar da grandeza que ele estava fazendo, fez com que ele se fortalecesse para chegar até lá. E chegando lá nessa cruz, que parece que seria então o desfecho de uma história em glória, o Paulo fala que Jesus foi alçado a uma condição de glória, ele foi enaltecido, ele foi glorificado e colocado numa condição tal que nenhuma outra pessoa havia chegado e nenhuma outra pessoa chegará a esse lugar onde Cristo chegou, colocado à destra do Pai, onde intercede por nós, e foi colocado a ele um nome que está acima de todo nome, e todos os nomes, todas as pessoas, todas as instâncias vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então o desfecho do caminho da cruz é um desfecho que nós sabemos qual ele vai ser ou qual será. Mas é necessário que no caminho da cruz nós possamos entender que no caminho da cruz a soberana vocação e o prêmio, eles são coisas reais, coisas possíveis. E Paulo depois diz acerca disso, desse prêmio. Paulo fala, combati o bom combate, estou pronto a receber a coroa ou o prêmio que Deus tem guardado para mim. E não somente para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há uma premiação e há uma soberana vocação, ainda que não seja um prêmio que é o anseio das nossas almas consumistas. Eu vou ganhar um prêmio que eu vou poder usufruir, mas de repente esse prêmio vai estar além daquilo que é o nosso querer, mas é um prêmio que vai fazer a diferença nas nossas vidas para toda a eternidade. Caminho da cruz, que Deus nos ajude então a percorrê-lo. Não de uma forma lamentosa, lamuriosa, não de uma forma melodramática. Eu sei que é complicado, eu sei que nesse caminho a gente às vezes não entende nada, né? Por que, Senhor? Alguém disse uma vez assim, que parece que tem pessoas que nascem para sofrer, né? Alguém disse assim, tem pessoas que nascem para sofrer. E como você explica para ela que, na verdade, por mais que ela esteja sofrendo, ao mesmo tempo ela está vencendo, ao mesmo tempo ela está sendo enaltecida. Vai dizer para Jesus isso lá na Galileia. Vai dizer para Jesus que ele está sendo enaltecido. Enaltecido? Apanha daqui, apanha dali, xingam ele, brigam com ele, falam mal dele. Que enaltecido! Talvez ninguém vai conseguir ver isso. Mas por mais que você diga que está no caminho onde não há sorte na sua vida, onde não ganhou nada, eu penso que nós já ganhamos. Esse prêmio, essa soberana vocação, vai além daquilo que a gente quer alcançar aqui nessa vida. Vamos alcançar nessa vida, mas esse prêmio é a presença de Jesus conosco, hoje e sempre. Amém. Coloquemos-nos em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero orar mais uma vez, já nos preparando para a ceia do Senhor. Caminho da cruz. A ceia nos lembra também essa cruz, esse caminho. Quando você olha para a mesa bonita, não é? O suco, o cálice lembra o sangue dele derramado. O pão lembra o corpo dele que foi entregue naquela cruz, moído naquela cruz.
Essa mesa bonita, irmãos, lembra aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar hoje. Essa beleza você vai enxergar depois, quando passar a dor, quando passar o sofrimento, a gente vai olhar para trás, poxa vida, era feliz, não sabia. Quem já passou por essa experiência? De tempos atrás você achava que era a última bolacha lá da biscoito do pacote, e hoje você pensa assim, você lembra, você pensa, poxa, eu era uma pessoa feliz, e eu não conseguia perceber. No caminho da cruz, que Jesus permita, nos ajude a vermos que nós somos, na verdade, felizes. Nós temos mais do que a gente pensa. E não é um caminho só de morte, é um caminho de vida. Mais do que a morte, é um caminho de vida. Pai, que nessa manhã nós possamos, Jesus Cristo, nessa fé, Senhor, entender que esse caminho que nós lembramos, ó Deus, na nossa agenda, na nossa liturgia, que é a morte de Cristo, Senhor, que vai nos trazer essa lembrança desagradável, mas que nós possamos lembrar mais do que isso, que Ele ressuscitou, é o nome que está acima de todo nome, é o nome, ó Pai, ao qual todos um dia hão de se dobrar e reconhecer que Tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E hoje, pela fé, já reconhecemos isso, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória hoje e para sempre. Amém e amém.